quando o Alexandre me convidou para vir para cá, eu voltei para esse trabalho e comecei então a repensar um pouco a questão da rua. E eu me deparei com a obra de um escritor que se chama João do Rio. Eu não sei se alguns de vocês conhecem o João do Rio. Ele era um cronista carioca que atuou na imprensa do Rio de Janeiro na primeira década do século XIX e produziu uma excelente psicologia do espaço urbano emergente naquele período. As suas crônicas estão reunidas em um pequeno livrinho, pequeno mas excelente livrinho, que é intitulado A Alma Encantadora das Ruas. E lá nesse livrinho ele tem um texto que se chama A Rua, onde ele reclama dos dicionários, que definem a rua apenas como um alinhado de fachadas, por onde se anda nas povoações. A rua, ele diz, é mais do que isso. A rua é um fator de vida das cidades. A rua tem alma. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia ela. A rua é a transformadora das línguas. Os Cândido de Figueiredo, do Universo, que eu imagino devia ser algum escritor de dicionários, algum sistematizador de línguas do período, estafam-se em juntar as regrinhas para enclausurar expressões. Os prosadores bradam contra os Cândido. A rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão, que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros. A rua nasce como o homem, do soluço do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhe as delícias, como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter um espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs, e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flaneur e praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. O que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí de manhã, de dia e noite. É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Eu acho esse texto achei esse texto do João do Rio fascinante, porque traduz já, naquele começo do século XX, há 100 anos atrás, alguma coisa que talvez nós tenhamos perdido pelas ruas das nossas cidades no Brasil. E uma outra referência que eu encontrei também preparando essa visita a vocês foi, na verdade, num texto de uma grande historiadora gaúcha, Sandra Pesavento, que talvez alguns de vocês conhecem, que infelizmente nós perdemos recentemente, em que ela nos diz: a rua é um local de passagem, mas também de encontro e de troca. É um espaço de prazer e uma vitrine imensa e viva, que se contrapõe aos objetos imóveis das vitrines e das lojas. A rua é o cartão de visitas de uma cidade, cenário da vida urbana. Ela sempre se apresenta em várias facetas. Teatro da vida, por ela desfilam personagens e se desenrolam várias peças. Não sei se a Sandra Pesavento algum dia imaginou que esse texto dela seria compartilhado com atores, porque ela usa a metáfora teatral para pensar a rua. E ela diz: a rua pode ser vista, pode ser o palco para a política, para o sagrado e para o profano, para o amor, para o brincar, para as quermesses, os jogos e os fogos de artifício, as tradicionais festas povoadas de gente, as demonstrações do que somos e do que queremos. A rua é o reduto de lazer, de congraçamento, de expressões e de emoções. E eu, junto com ela, direi então que as ruas também são palcos de enfrentamentos, de passeatas, de comícios, debates e discursos inflamados, palco de revoluções, de luta e de agitação social. A rua também pode ser palco privilegiado da comunicação, do debate, da boca a boca, do boca a boca, da comunicação viral. Mesmo quando alienada de sua gente, é na rua que um povo se encontra.
lugar por excelência daquilo que os antigos gregos definiram como espaço público. Há, portanto, que reclamar o espaço da rua. Por que não investir nisso, ao invés de investir em carros blindados e lugares fechados? Uma pergunta que eu deixo pairando um pouquinho no ar, que talvez, sobre a qual a gente talvez possa conversar. Mas então é a partir dessa reflexão, desses dois textos que eu acho muito bonitos, que eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que é o espaço público e como que então o olhar que eu trago pode contribuir para uma reflexão aqui. Começando então com o espaço público. O que é o espaço público? Espaços públicos são pontos de encontro, territórios de conexão e comunicação, cuja principal característica é produzir visibilidade, de modo que questões de interesse comum possam emergir e que a pluralidade de perspectivas que constituem uma comunidade possa ser trabalhada e resolvida. Nesse sentido, a esfera pública de uma comunidade é um espaço potencial, um espaço onde diferentes entendimentos do eu e do mundo podem ser vivenciados, onde projetos podem ser negociados e desempenhados, onde atores sociais experimentam a abertura e a imprevisibilidade intrínseca, a multiplicidade de perspectivas que fazem a condição humana. Esferas públicas são, acima de tudo, espaços de comunicação e diálogo, espaços onde o eu e o outro podem se encontrar, explorar identidades mútuas, construir conhecimento e expressar afetos. Esse espaço público é sempre a criação de uma comunidade e ele é construído na medida em que essa comunidade engendra os seus modos de comunicação e interação, as formas de expressão de seus rituais, as suas cerimônias e as possibilidades e limites para a participação e voz em um fórum que é compartilhado por todos, pelo menos idealmente. Em um livro muito bonito chamado A Condição Humana, a filósofa Hannah Arendt desenvolveu uma teoria sobre a vida pública, que está fundamentalmente ligada ao fenômeno da pluralidade, ao que ela diz, ao fato de que são os homens, e não um homem, que vivem na Terra e habitam o mundo. O relato de Hannah Arendt estabelece a condição humana da pluralidade, do fato de que nós somos muitos e não apenas um, como base de todo o espaço público, e introduz a construção de pontes entre diferenças e entre perspectivas diferentes, por meio da fala e da ação, como fundamento de uma vida que é distintamente humana. Em público, no espaço formado pela multiplicidade de fios que se originam na história de cada um de nós, a ação humana pode confrontar e lidar com a diversidade em perspectivas, construir entendimentos compartilhados e desenvolver o seu potencial pleno para a coordenação de atos, agir em concerto, agir concertadamente, explica Arendt, é a essência da vida pública, é a essência da esfera pública, onde nós construímos uma coletividade que age conjuntamente. Para ela, esse termo público refere-se a dois fenômenos interrelacionados, mas não idênticos. Primeiro, o público significa que tudo que aparece em público pode ser visto e escutado por todos. Segundo, é um espaço onde aquilo que é comum a todos nós e distinto, diferente do local que individualmente nós possuímos nesse mundo, se realiza. O primeiro significado da esfera pública que ela identifica está relacionado ao nosso sentimento e sentido de realidade, ao fato de que é na frente dos outros e junto com os outros que nós percebemos o que é a realidade humana. O isolamento excessivo e a solidão absoluta podem produzir uma ausência do sentido de realidade e, nos seus casos mais graves, a doença mental. A doença mental, de uma certa forma, não é nada mais, nada menos do que um corte entre o eu e a realidade do mundo. Então, a esfera pública é fundamental para que nós tenhamos essa realidade.
E o segundo sentido da esfera pública está relacionado ao compartilhar, a identificação de pontos de conexão que existem entre seres humanos, que são comuns a todos nós e, apesar disso, não coincidem com nenhum indivíduo em seu espaço privado particular. Então, a esfera pública tem essa condição paradoxal de que ela pertence a todos nós, mas não pertence a nenhum de nós individualmente, precisamente porque ela é de todos. Nenhum de nós, como indivíduo, pode dizer, esse espaço é só meu. Se nós fizéssemos isso, nós estaremos caindo no individualismo e na prepotência do interesse privado. Nós aprender a compartilhar é aprender a aceitar na esfera pública um espaço que é de todos, precisamente porque não é de ninguém individualmente. Então, compartilhar um espaço comum e estar ligado mutuamente pelo companheirismo social não é, contudo, o que distingue os humanos de outros animais. A filósofa Hannah Arendt diz que o compartilhar apenas não pode ser considerado uma condição humana fundamental. Viver com outras pessoas não é suficiente. Antes, é uma necessidade imposta pelo ciclo biológico da vida. O que nos faz diferentes de outros animais é o fato de que nós falamos e nós agimos conjuntamente. É porque nós desenvolvemos uma linguagem e nos comunicamos uns com os outros que nós podemos, então, construir a polis humana. Aquilo que os gregos antigos chamavam de política, da arena social, onde todas as performances individuais e coletivas se desenvolvem. Com a palavra e com o ato, escreveu Arendt, nós nos inserimos em um mundo humano. E essa inserção é semelhante a um segundo nascimento, em que confirmamos e assumimos o fato de nossa aparição física original. Agir é começar, tomar iniciativa, começar algo novo. A tal ponto que esse caráter de surpreendente imprevisão é inerente a todos os começos e a todas as origens. E é por isso que a Hannah Arendt tem uma passagem belíssima no livro dela, em que ela diz, é da natureza do sujeito humano e é da natureza do eu humano ser um iniciador. Cada vez que nasce um ser humano, ele é alguém que tem a potencialidade de sempre começar alguma coisa nova. E isso está dentro de cada um de nós. Ao agir, afirma Arendt, o ator sempre revela-se no ato. Ao agir e falar, os homens mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais singulares. Então, essa significação que a Ana... Por que eu estou falando dessa significação que a Hannah Arendt dá para a esfera pública? Porque assim como o João da Rua nos traz o significado profundo da rua, a Hannah Arendt nos ajuda a pensar no significado profundo da esfera pública enquanto espaço em que nós conjuntamente pensamos e decidimos como agir coletivamente e como agir em sociedade. Isso é importante não apenas porque é nesse espaço que nós nos construímos enquanto conjunto social, mas também porque é nesse espaço em que nós nos revelamos como atores, em que nós nos revelamos individualmente. Então, esses dois sentidos profundos do espaço público foram precisamente o que eu procurei investigar na forma como se realiza no Brasil. Será que as ruas no Brasil sustentam a alma da cidade, como nos dizia o João do Rio? Será que a esfera pública brasileira sustenta o compartilhar, o processo de decisões, o realizar-se no ato, como nos ensinou a Hannah Arendt? Foi dentro desse quadro conceitual que eu desenvolvi o meu estudo sobre o modo como os brasileiros pensam o espaço público.